pra China. Eu acho que foi o lugar que eu fui que é mais digitalizado e que mais as pessoas se sentem confortáveis em usar tecnologia. Eles não usam cartão de crédito. Pularam do dinheiro para o celular. Tudo você paga através de QR Code, em qualquer lugar. Então você vê senhorinhas pagando, lendo QR Code. Todos os hotéis que eu passei tinham um robô na entrada pra entregar delivery nos quartos. É impressionante, você entra no elevador, o robozinho entra junto. Tem um que eu peguei, ele tinha roupinha de mordomo. Eu vi, por exemplo, caminhões autônomos fazendo delivery de pacotes. Aluguei moto elétrica, eu andei 30 minutos, deu R$1. Isso é menos de R$1 pra andar meia hora de moto elétrica. Carros tecnológicos, BYD, que eu vou chutar aqui, às vezes aqui no Brasil tem uns 10 modelos. Lá tem mais de 30. É muito impressionante. É tudo pensado no futuro. Apaixonado por desenvolver experiências agradáveis e por ajudar outras pessoas a se sentirem confiantes a seguirem uma carreira em tech. Passou por empresas como Globo, Urbi e Accenture, trabalhando como Product Designer, e foi 5 vezes vencedora do Apple Scholarship. Como que foi a oportunidade de ir pro Google I.O. e o que você viu que te surpreendeu? Foram muitos lançamentos muito legais e que eu acho que muito rápido vai chegar na mão das pessoas. Tanto coisas de software quanto coisas de hardware. O Project Beam, de você fazer ali uma videochamada, é quase um holograma, só que a tela é flat e você está sem óculos. Eu juro por Deus, é impossível dizer que a pessoa não está na sua frente. O óculos que eles fizeram também, a demonstração no palco, a gente pôde testar e é impressionante. A pessoa falando, ele traduzindo ali em tempo real e você conseguir fazer uma call com uma pessoa numa língua que você não fala. No timbre da voz da pessoa, né? Como que você vê o futuro da profissão em UX Design numa era cada vez mais acelerada por IA generativa, principalmente para quem tá entrando agora ou tá estudando? Eu tô vendo todo mundo nesse equilíbrio ali de quanto a gente usa, o quanto ajuda a gente, o quanto a gente tem que pensar em todas as possibilidades, mas eu acho que o principal da nossa profissão continua o mesmo, entregar a melhor experiência possível, e eu acredito muito nisso. Você não está atrasado para trabalhar na área de experiência do usuário, você está adiantado para a nova era de interação humano-computador. Fala pessoal, no Talks by Léo, eu estou sempre conversando com quem está inovando e que sabe como transformar ideias em realidade. E a verdade é que todo mundo tem projetos, sejam profissionais ou pessoais, mas pouca gente sabe como estruturar do jeito certo. Você já pensou como a gestão de projetos pode mudar sua forma de trabalhar, liderar e entregar resultados? Então, aqui vai uma dica. O MBA em Gestão de Projetos da USP Exalc é 100% online, com aulas ao vivo, certificado da USP, que é a melhor universidade da América Latina, e professores que aplicam no mercado o que ensinam. Você vai aprender sobre métodos ágeis, gestão de escopo e cronograma e muito mais. Tudo com flexibilidade e um excelente custo-benefício. E o melhor é que não é só para quem já atua na área. Esse MBA é para qualquer profissional que quer liderar com clareza, método e entrega de valor. Então, se fez sentido para você, escaneie o QR Code na tela ou clica no link da descrição e veja como dar o próximo passo. Vamos para o episódio. Nina, obrigado pela presença e por voltar pela 4ª vez. Não, eu posso pedir música no Fantástico já aqui, ó. Nina, então, obrigado por ter vindo. Eu estava acompanhando, né, as suas viagens pelo mundo recentemente. Até falei antes de começar a gravar, eu tava semana passada vendo o seu Instagram, putz, tava na China, falei, será que vai voltar em tempo, né, pra nossa gravação? Mas conta aí um pouco, assim, né, nessa semana recente, por onde você tava? Perfeito. Não, primeiro agradecer pelo convite, sempre um prazer estar aqui, eu sempre saio com a cabeça explodindo de ideias, e foi realmente, assim, uma sequência de viagens, né, primeiro eu tava na Califórnia pra conferência do Figma, né, que é a maior ferramenta utilizada pelos designers de experiência do usuário, de interface, depois eu fui pro Google I.O., minha primeira vez no Google I.O., assim, e também foi uma experiência incrível, e a gente entra um pouquinho mais, e aí realmente eu fui pra China. De férias? De férias. Minha prima tá morando lá, eu falei, olha, quando que eu vou ter a oportunidade de explorar a China de novo, ainda mais com alguém ali me ajudando, ela já tá morando há 1 ano lá, então eu fui, mas a gente não consegue, acaba produzindo conteúdo também, né? A gente não consegue, o nosso lado creator bate mais forte. A gente vai depois aprofundar cada uma dessas experiências, mas para a audiência que pode ter chegado mais recente aqui pro canal e pro podcast, né, dá um resumo, né, de toda essa sua trajetória, né, como estudante, todas as suas experiências, especialidades com UX Design e o que te trouxe até aqui nesse momento. Perfeito. Então, eu sou formada em Ciência da Computação e eu acabei meio que migrando para essa área de Design de Experiência do Usuário, né? Eu não fazia ideia que essa área existia, que ela era tão essencial para produtos terem muito sucesso, e depois acabei fazendo uma pós nessa área, e nesse processo de transição eu sentia falta de conteúdo
né, sobre como que é trabalhar na tecnologia, como que é ser uma mulher na área de tecnologia. Em paralelo ali, quando eu tinha recém sido efetivada ali na Globo, comecei a criar conteúdo no Instagram. E nesse meio tempo eu acabei ganhando alguns prêmios internacionais da Apple de desenvolvimento de aplicativos. Eles têm uma competição mundial em que a gente tem ali em torno de 2 semanas para construir um aplicativo por conta própria. Então toda a parte de programação, toda a parte de design. E eu fui vencedora, né, durante 5 anos seguidos, de 2017 a 2021. E foi assim que muitas pessoas conheceram o meu trabalho e a parte de produção de conteúdo foi ganhando ali muita atração. E nesse meio tempo eu fui sempre compartilhando como que era trabalhar com tecnologia, o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, e eu não enxergava no início que ser creator seria empreender no final das contas. E com o passar do tempo, assim, né, fazendo parceria com grandes marcas, tendo meu trabalho reconhecido, começando a investir mais nessa parte de empreender, de entrar como sócia em empresas e trazer tanto essa expertise de tecnologia, de produto, como também como creator, que me fez chegar, né, aqui hoje. Está sendo incrível viver isso tudo. Quando que virou essa chave mesmo, né, de você ter, porque você passou por várias empresas digitais conhecidas, né, algumas tradicionais e outras mais no universo das startups, né? Quando que virou essa chave de falar, puxa, eu vou dar all-in em ser creator? Então, foi quando eu já estava trabalhando há um tempo, principalmente com o Nubank, e eles fecharam um contrato, assim, enorme comigo. E eu falei, gente, se não é agora, qual vai ser o momento de eu virar essa chave? Que já estava muito difícil conciliar o CLT com a produção de conteúdo, estar nos eventos que eu gostaria de ir, porque eu sempre palestrei em muitos eventos, rodo o Brasil, que realmente também, assim, é um sonho. E aí eu fui conversar com o meu chefe na época, e foi ano passado isso, final do ano passado, e eu falei, olha, tá muito difícil, eu tô pensando em sair. Aí ele falou, não, eu já entendi que o Nina Talks é o seu trabalho principal, e se você quiser, estamos aqui de portas abertas, mas voa. Eu falei, se esse não é o momento, eu não sei quando que vai ser. E aí realmente foi a melhor decisão, assim, que eu tomei. Mas foram 5 anos conciliando CLT Jornada com criação de dupla. conteúdo. Mas eu tive muita sorte de trabalhar em empresas em que eles apoiavam muito isso. Sei lá, eu ia dar uma palestra em algum evento, eu levava o nome da empresa que eu tava indo, a gente ia fazendo ali um bem bolado para fazer sentido pros 2 lados. E eu fui trocando de empresas também, porque essas empresas viam o meu trabalho nas redes sociais, a presença, a influência que eu tinha ali no mercado de tecnologia, e me chamavam para trabalhar na empresa por conta da criação de conteúdo. Então era algo que eles já sabiam e era inclusive o motivo de terem me chamado para trabalhar lá. E ele foi ficando uma coisa híbrida, né, de trabalho nas empresas, né, e a tua notoriedade como creator. Sim. Até você virar chave de vez. Uma curiosidade também, família apoiou? Apoiou. No início, meus pais ficavam um pouco incertos de, não, mas será que isso vai vingar? Será que isso vai acabar? E o que você vai fazer? Mas quando eu tava decidida de virar a chave, eles falaram, filha, só vai, assim, acho que é o caminho natural. Todo mundo já me cobrava há anos de fazer essa virada de chave. Eu acho que até demorei mais do que as pessoas esperavam, mas é que eu queria aproveitar ao máximo o ambiente de mercado de trabalho ali mais tradicional para eu ter mais expertise para poder realmente falar do que eu tava vivendo. Eu não queria ser uma creator de tecnologia que não tivesse experiência de mercado, sabe? Agora a minha experiência é muito mais da parte de empreender. E não foi, como você disse, você teve um tempo para ir maturando, né, o teu conteúdo, a tua carreira. Então não foi do dia pra noite que você deu a louca e virou a chave, né? Então acho que eles já estavam se acostumando. Porque eu pergunto isso porque o seu pai foi executivo, né, na área de tecnologia. Sim. Então eu imagino que ele deve ter traçado, né, em algum momento da tua juventude o que é a carreira, né, que a Nina... Sim, não, meu sonho era trabalhar numa multinacional que nem o meu pai. Esse era o meu sonho, assim, de tipo, adolescente, eu vou fazer computação, vou entrar numa empresa, e era isso. E aí virou de ponta cabeça, nunca foi meu sonho empreender, que tem gente, nossa, meu sonho é empreender. Eu meio que caí ali de paraquedas e fui entendendo que era o que fazia sentido pra mim. Muito legal, Nina. Falando dessas experiências recentes, para depois a gente falar um pouco mais sobre a disciplina de design, UX design, experiência de produto, o que você tem visto de novo, né? Nessas viagens, começando pelo Google I.O., né? O que você viu? Porque assim, eu sempre te vi como a mulher das plataformas Apple, né? Do ecossistema Apple, e você está virando agnóstica, né, de tecnologia e cobrindo tudo, né? Como que foi a oportunidade de ir para o Google I.O.? Porque você foi para cobrir o evento, né? E o que você viu que te chamou muito a atenção e que te surpreendeu?
Então, primeiro que eu não acreditei, assim, porque foi um grupo, assim, muito seleto. Eram, se eu não me engano, 3 jornalistas e 2 creators do Brasil. E a gente tava num time que era América Latina e Caribe, mas, assim, do Brasil eram uns pouquíssimos, né? E eles me selecionaram ali como creator também, digamos assim, no nosso primeiro contato. Já acabou sendo, você tem vontade de ir pro Google I.O.? Eu falei, gente, óbvio que eu quero, porque quem não usa algum produto da Google, Sim. né? Então, eu achei incrível tudo que eles mostraram, porque eu acho que teve muita novidade esse ano, né? E eu acho que o Google tem um potencial absurdo de levar a inteligência artificial para o máximo de pessoas possível e para as pessoas que entendem o que é inteligência artificial e as pessoas que não entendem. Porque quem usa a busca do Google? Gente, eu não consigo nem trazer números em relação a isso. E aí já tem IA integrada lá dentro, o Gemini tá cada vez, assim, chegando a mais plataformas internas, ao calendário, ao e-mail. Então, assim, eu acho que tá tendo um alcance, uma possibilidade de descomplicar a inteligência artificial e facilitar o nosso dia a dia, porque não é algo que você tem que usar externo, já tá integrado nas coisas que a gente já utiliza. E ele já tem os nossos dados, que é o que é mais importante. Então, eles conseguem fazer muita análise preditiva, sugerir coisas pra gente. Então, foi incrível tudo que eu vi ali. Eu falei, nossa, eles estão tangibilizando o que acho que é o sonho de toda empresa, porque alguém com a capacidade que o Google tem é difícil ter. Sim. Outro player nesse sentido, né? E eles mostraram tantos use cases, né, dentro dos produtos deles e de coisas novas que é impressionante, né? O futuro da busca, né, com IA, o VO3, né, produzindo vídeo. Nossa, o VO3, a parte de produção de vídeo, assim, acho que ninguém esperava que eles iriam chegar tão forte, né? Porque tem muitas plataformas 100% focadas nisso, geração de imagem, geração de vídeo, e o salto que eles deram com o VO3 e todos os vídeos que as pessoas estão vendo aí, eu esqueci o nome, é da Marisa. Sim. Isso tudo é VO3, entendeu? Sim. E eles deram não sei quantos meses grátis para estudante, então se você tá fazendo universidade ou algo do tipo, você tem acesso a essas plataformas gratuitamente pelo Google. Então, assim, tá todo mundo meio chocado com tudo, assim, que eles lançaram. E tanto coisas de software quanto coisas de hardware. Então, eu tive a oportunidade de testar, por exemplo, o Project Mariner, que tem a ver com a parte de agentes de IA. E eu acho que isso faz super sentido. Eu digo que não é nem o futuro, é o presente. Agentes de IA é algo que vai se tornar, eu acredito, realidade de muita gente num período muito curto. Eu acho que vai ser aquela coisa de a gente não se imagina mais indo para um lugar sem um Google Maps da vida. E alguns anos atrás eu lembro do meu pai usando mapa físico pra gente, tipo, viajar. Eu acho que vai ser a mesma coisa, tipo, nossa, mas vocês pesquisavam e ficavam olhando link por link até escolher? Vocês não usavam um agente para facilitar a sua vida? Então eu acho que vai mudar muito a forma com que a gente interage ali com a internet. O Project Beam também, de você fazer ali uma videochamada e a pessoa... Eu juro por Deus, é impossível dizer que a pessoa não está na sua frente. Você viu presencialmente? Eu vi presencialmente, eles não deixaram gravar a gente fazendo, mas eu falei assim, eu achei que era um vídeo, eu fiquei olhando assim, falei, gente, eu quero, oi, porque tudo bem? Porque é quase um holograma, né? É quase um holograma, só que a tela é flat e você está sem óculos, só que é incrível, assim, como eles conseguem dar profundidade naquela tela. E ele tem um monte de câmeras, né? Assim, se eu não me engano, são 6 ou 8. É impressionante, assim. Acho que... E eles estão focando, acho que primeiro no mercado B2B, né? De conferências de trabalho. Mas eu fiquei pensando, gente, imagina, você tá há muitos anos sem ver a sua família, porque às vezes você tá morando longe, parece que a pessoa tá ali na sua frente. Dá um quentinho, assim, no coração. É impressionante quanto conecta a pessoa parecer que tá ali, né? Ele vai levar as conferências para um outro patamar. Medicina, fazer consulta. Imagina psicólogo, porque às vezes tem gente que fala, eu gosto de ir no psicólogo pessoalmente porque eu preciso daquela conexão. Imagina num dispositivo desse que literalmente parece que a pessoa tá na sua frente. Até você consumerizar, né, trazendo B2C, uma tecnologia como o BIM, num modo intermediário, você vai poder ter, em algum momento, lugares para você usar sob demanda, né? Com certeza, né? Como se fosse num coworking com esse device, você se conectando com outros que estão em outro lugar, né? Talvez, sim, com certeza. E o Android XR, né, o óculos que eles fizeram também a demonstração no palco,
A gente pôde testar, não todas as funcionalidades, mas algumas em específico de Google Maps, de você perguntar pro óculos e que tá na sua frente. E aí eu falei até que era do Brasil, e ele falou, tem suporte para português. Eu falei, funciona? Ele, então, a princípio sim, ninguém é que fala português para testar. Então eu testei, eu falei em português, ele respondeu em português. E o óculos extremamente leve, eu tenho Ray-Ban Meta. Sim. Ele grava, né, tira foto, só que ele é um pouco mais pesado. Esse que eu experimentei, gente, parece um óculos normal. Eu não sei se ele vai se tornar mais robusto quando tiver mais funcionalidades, porque aquele é um MVPzinho, mas eu acho que o óculos vai chegar, assim... Acessível e absurdamente aí nos próximos anos, de uma forma que não seja aquele trambolhão no rosto e que vai ter ali uma tela, o Google Glasses, só que algum que vai dar certo, eu acho que agora vinga. E também, né, de forma prática também, a questão do tradutor do Google Meet, né, em tempo real você fazer a tradução do idioma, mas não mais como a legenda, né, no idioma da pessoa, e sim a voz, né? Sim, eu vi inclusive também ao vivo, teve, como era de espanhol para inglês e vice-versa, tinha um dos creators que tava comigo de América Latina que ele pediu para testar, e eu tava na sala, eu que gravei ele pro canal dele, e aí foi a pessoa que apresentou no Google I.O. estava na outra sala, e eles falaram entre eles, na versão assim, beta já, então assim, o que eles mostraram realmente no Google I.O. é efetivamente o que tá acontecendo. E é impressionante, funciona perfeitamente, a pessoa falando, ele traduzindo ali em tempo real e você conseguir fazer uma call com uma pessoa numa língua que você não fala, eu acho que era o sonho de todo mundo, algo nesse tipo, né? Não, e a voz, e não é só a voz, né, mas é no timbre da voz da pessoa, né? Então... Sem treinar, né, sem ter tipo antes um treinamento com a sua voz, ele vai fazendo na hora, e por isso que eu falei, pra mim foi muito mind-blowing esse evento, porque foram muitos lançamentos muito legais e que eu acho que tem muito potencial e muito rápido vai chegar na mão das pessoas. Você acha que nos eventos que você já cobriu, você já foi para as conferências da Apple, né, do WWDC, esse evento do Google foi o que mais te impressionou com a quantidade de lançamentos e o tipo do impacto desses lançamentos? Olha, eu acho que sim. Porque pensando até no quesito acessibilidade global, né? Quantidade de pessoas que vai ser impactado por essas tecnologias. Porque eu amo o universo Apple, mas é muito mais restrito, principalmente aqui no Brasil, né? Então eu fiquei muito animada que eu pude ver pessoalmente o lançamento do Vision Pro, mas nem chegou aqui no Brasil ainda, sabe? Então se torna uma realidade ali um pouco distinta. Então o Gemini chegando com uma inteligência artificial muito mais acessível, que as pessoas estão conseguindo usar, eu acho que me dá uma motivação assim muito maior do que, gente, o que eu tô conseguindo ver lá fora tá sendo trazido para os brasileiros conseguirem usar aqui também, sabe? Sim. Onde que você vê, onde que você acha que o Google vai ter vantagem competitiva e onde que é o lugar da Apple nesse momento, né, com o IA, né, e com essa dificuldade da Apple em tornar a IA integrada, simples de usar e tudo mais? Onde você acha que está a Apple nessa competição? Eu acho que a Apple ela ganha muito na questão de integração entre dispositivos, né? Se você tem um iPhone, um MacBook, uma Apple TV, a forma com que isso tudo roda de uma forma extremamente fluida, eu acho, assim, eu não tive uma vivência parecida em outros ecossistemas. Então, eu acho que se eles conseguirem fazer uma Siri que dá certo, esse tipo de coisa, eu acho que vai vingar. Mas a gente tá vendo que eles estão até adiando, né, os lançamentos. Eu acho que eles estão tendo muitas dificuldades assim, nesse sentido, né? Do Apple Intelligence. Eles estão tendo dificuldade nesse sentido. E até coisas mais simples, como por exemplo, eu uso muito recurso de apagar as pessoas na foto, né? Que tem o eraser do iPhone. Não funciona muito bem, aí a gente vê o pessoal usando dos Galaxies, nossa, dá um banho. Sim. Então acho que eles aí você exporta, sobe em outro aplicativo e depois volta, não é? Exatamente, eu uso em aplicativos assim diferentes. E então acho que a Apple tem muito essa questão do quanto a galera é fã do ecossistema de produtos e utiliza coisas relacionadas a fotos, a iCloud, todos esses apps e recursos. E eu acho que a Google ganha também em relação aos produtos que a gente usa, tipo que nem eu falei, agenda, e-mail, etc. Porque eu queria muito que tivesse o Google Pixel aqui no Brasil, o celular da Google. Eu vejo o pessoal usando lá fora, eu acho muito legal. E eu fico, gente, quando que vai chegar o Pixel aqui no Brasil? Porque eu quero testar. E eu sou super a favor ali de uma ampla concorrência também. Eu vi muito celular lá na China, da Xiaomi. Cara, é muito impressionante. Da Huawei.
coisas que eu nunca tinha visto, porque não chegou aqui no Brasil e você fica, nossa, eles estão chegando realmente pra travar uma batalha com os celulares que a gente tá acostumado aqui. Qualidade absurda, lentes absurdas, tela, usabilidade, então eu tô bem animada, assim. E é curioso isso porque quando a gente vê, e eu vejo muito, né, os creators de tech fazendo review de produto lá fora, a gente vê que do ponto de vista de spec técnico, de especificação técnica, de tela, de processador, de câmera e por aí vai, vários celulares de outras marcas estão à frente do iPhone, né? Uhum. Mas a gente continua por conta do ecossistema, por conta Sim. da usabilidade, por conta da experiência que a gente já tá tão acostumado, né? Aham, não, e o branding deles Sim. te abraça, não tem como você não amar, mas é muito legal ver o que de novo tá chegando também, assim, a gente muitas vezes tá acostumado com o layout clássico, e aí vão chegando coisas novas, você fica, gente, realmente dá pra inovar, dá pra fazer coisas diferentes, dá pra dar um passo além. Então, até dessas outras marcas, eu falei, gente, eu vi carro da Huawei, eu vi carro da Xiaomi, que a gente acha que só tinha celular, eles têm robozinho de limpar casa, caneta, secador de cabelo. Tem cada produto que eu falei, gente, eu nem sabia que eles tinham esse tipo de produto. E eles têm um mercado gigante lá na China, e aí eles, obviamente, vão selecionando o que faz sentido mandar para os outros países e tal. Mas eu sabia que eles eram grandes, mas eu não sabia que eles eram tão diversos em relação à quantidade de produtos. Para mim, algo que faz um celular e um carro, eu admirei, assim, muito mais, sabe? Sim. E aí, fazendo essa ponte, né, você tava no Apple I.O., perdão, do Google I.O., já misturei tudo, né? E depois você foi tirar férias e foi pra China, né? E até quando a gente tinha marcado de gravar esse podcast, você falou, olha, eu vou pra China, volto, né, no começo de julho, no final de junho, e a gente grava. Como que foi essa experiência? Porque você foi pra férias, mas você acabou sendo um grande playground de descobrir muita coisa de tecnologia, né? Sim. Então, eu tive que revisitar várias coisas em relação a como que eu estava acostumada. Primeiro que eu precisei ignorar os apps que eu uso hoje e baixar vários apps novos. Porque tudo lá é basicamente através do WeChat e do Alipay. Uhum. Então, eu pude viver literalmente o que é você usar super apps. Então, a gente vê aqui no Brasil, sei lá, um iFood, um Mercado Livre, um WhatsApp tentando se tornar esses super apps, que aí não é só mensagem, mas é pagamento, mas você consegue pedir coisa, é delivery, mas lá você vive isso na pele. Por exemplo, eu usava o WeChat, eles têm o conceito de mini programas dentro. Então, meio que o Uber de lá, que é o Didi, é dentro do WeChat, e aí você faz pagamento, e você manda mensagem, e você pede coisa, e no Alipay ele gera o QR Code de você utilizar o metrô. Então é muito louco. No início eu fiquei meio confusa, porque as coisas são muito abarrotadas. Eles são inimigos do minimalismo. E você, né, que tá no design, no UX, acho que é o primeiro choque. Nossa, né? pra mim mas assim, quando você entra digamos, numa Shopee, no AliExpress da vida, você entende um pouco como que esses apps asiáticos, assim, funcionam. No início é um baque, porque você acha um pequeno caos, porque tem muita coisa, mas você se acostuma muito rápido. E eles não usam cartão de crédito. Eles tiveram uma digitalização muito rápida na China, só que eles pularam do dinheiro para o celular. Então, não teve esse processo de bancarização através de cartão. Então, tudo você paga através de QR Code. Isso é muito louco. Em qualquer lugar, você abre o seu WeChat ou o seu Alipay, você mostra o seu QR Code ou você escaneia o QR Code. No mercado, na vendinha da rua, no shopping, você vai comprar o tênis, você vai comprar uma maçã. É muito interessante, sim. E o que eu fiquei prestando atenção é, mas será que isso é só pra galera mais nova? Não, as pessoas de todas as idades. Eu até perguntei, assim, pra uma moça que entendia inglês, porque lá tem uma barreira linguística absurda. Vou dizer que quase ninguém fala inglês, os que sabiam era muito básico, então foi muito difícil me comunicar lá, mas como as coisas são muito digitais, tipo, você chega num restaurante, você pega o WeChat ou o Alipay, você escaneia o QR Code na mesa, faz todo o seu pedido, já paga pelo app, você não precisa nem trocar com ninguém. Não precisa e a pessoa vem e traz seu Uhum. prato. E é tudo muito imagético, tipo, todos os pratos têm foto o tempo inteiro, então você só vai apontando, você não tem muita dificuldade de entender, assim. Porque, na verdade, o desafio de linguístico, que em breve será superado também com as tecnologias, Sim. né? Mas já
ele não existe por conta da forma como a interação acontece. Exatamente. Aí eu fui até curioso, um outro app que foi super amigo meu foi o Baidu Translate. E lá eles já usam normalmente para conseguir falar com estrangeiro. Então tem vários recursos. Tem o de câmera, que eu usava demais, que você tira uma foto e ele traduz para você, o clássico. Só que tinha um de chat, que aí você colocava, tipo, você gravava um áudio em inglês, ele aparecia escrito em chinês, aí você passava pra pessoa, a pessoa gravava em chinês e aparecia em inglês. Usei isso em hotel, usei isso pra pedir sorvete, porque eu falei, quero esse. E aí você tinha que pedir, tipo, o percentual de açúcar do sorvete. Eu falei, moça, qualquer um. Aí, você quer 0,7%, a pessoa falando em chinês. Eu falei, gente, que confuso. Só que eles já estão todos acostumados a usar o Baidu Translate pra fazer essa A comunicação. profissão de tradutor pra viagem já esquece, né? Humano, né? Mas ao mesmo tempo tem traduções que são muito curiosas. Tipo, eu tentei usar, eu pedi coisa no iFood de lá, e aí eu desci pra pegar a embalagem, e aí eu botei no Baidu Translate, eu falei food delivery. Eu mostrei pra a menina não entendia por nada. E eu falei, gente, será que não tem uma tradução literal? Será que eles usam outro termo, uma outra palavra? Eu comecei, tipo, comer sacola, e ela ficou, tipo, mímica. tipo, fica naquela... Não, mímica, usei demais. Fica naquela salinha. Então tem coisas que também eu traduzi em imagem e não fazia sentido, porque eu acho que a estrutura das palavras e das frases em chinês não é igual ao português, não é igual ao inglês. Então eu acho que até as traduções por inteligência artificial sofreram ali um pouquinho com a gente. É curioso. Com certeza, na sua próxima viagem pra China, já não vai ter esse problema, né? Não, já tem aqueles óculos de tradução simultânea que vai aparecendo, Sim. escrito, que eu já vi, que eu tô louca pra testar, e eu acho que tá próximo de chegar no Brasil. Já vi uma galera vendo de importar da China aqui pro Brasil, e já tá sendo treinado, né, de chinês pra inglês, e eu já vi de chinês pra português. Então eu acho que vai ser isso, a galera andando com óculos, falando com as pessoas, ou fone de ouvido que traduz. Eu acho que a língua no futuro não vai ser um problema, assim. Com toda essa experiência, essa imersão que você teve lá, você teve a impressão de que a China, ela tá na frente de outras capitais do mundo do ponto de vista de digitalização? Porque, por exemplo, né, eu entrevistei aqui o Denner, né, fundador e CEO da V4, e ele esteve na China a negócio e falou, cara, é muito além do que eu imaginei, né, muito mais do que Nova York, Vale do Silício, do ponto de vista de cultura e adoção de tecnologias digitais. Eu acho que foi o lugar que realmente eu fui, que é mais digitalizado e que mais as pessoas se sentem confortáveis em usar tecnologia. Como eu falei, assim, ninguém tem cartão de crédito. Então, você vê senhorinhas pagando, lendo QR Code, pedindo as coisas, etc. E eu achei que seria, às vezes, uma dificuldade. Mas, assim, pra quem eu perguntei, falou, não, pelo menos o WeChat e o Alipay, a galera sabe usar. Às vezes, coisa além disso, as redes sociais internas, aí já é um outro problema. Mas eu nunca vi um lugar com tanto lugar pra você alugar bateria externa. Porque se você não tá com o celular, você não faz nada. Você não consegue pegar o metrô, você não consegue pedir um Uber, pedir comida. Assim, Então, você depende muito do celular. Porque, então, toda a parte de serviços, meios de pagamento e consumo, né, já Sim, tá é no tudo digital. no celular. E tudo numa plataforma só. Então, eu fico assim, a Tencent, que eu acho que é a dona, não lembro se é do WeChat ou do Alipay. Tencent, né? Tencent, Isso. desculpa. Ela tem acesso a todas as informações daquela pessoa em Imagina. relação a tudo que ela faz. É o que ela come, o que ela pede, onde ela vai, etc. Com quem ela tá falando. Então, é muito centralizado. Acho que é o sonho de qualquer empresa ter todas essas informações, né? E governo também, E né? governo. Também foi um lugar que eu me senti extremamente segura em relação a qualquer lugar que eu ia, sem preocupação nenhuma. Mas você vê muito policial na rua, muita checagem de segurança. Todo lugar que você vai como estrangeiro, você entra com o seu passaporte. Até no museu, você vai pegar o trem, o metrô, é tudo passaporte, passaporte, passaporte. Que cidades que você passou lá? Eu fiquei mais em Nantong, que é perto ali de Xangai, que é onde a minha prima mora. Aí eu fui muito pra Xangai, fui pra Pequim e fui pra Nanjing. Mas assim, são lugares completamente distintos. Xangai é muito tecnológico, é aquela cidade que à noite os prédios cheios de LED, super interessante. Pequim já é uma cidade um pouco mais cultura milenar, então acho que esse contraste da China, assim, é muito impressionante, porque eles mantêm muito a cultura e as tradições, mas eles estão, assim, voando no quesito tecnologia, digitalização, investimento em inteligência artificial, em educar as crianças, os adolescentes, os adultos, idosos em relação à tecnologia. Então, tudo que eles vi que eles fazem não é nada subdimensionado. É tudo superdimensionado em relação a ruas, em relação a tamanho das coisas, ao espaço. O aeroporto é gigantesco,
os o trem-bala lá é enorme, as estações, então você vê que é tudo pensado no futuro, né? Sim. Tudo é feito pra dar certo mais pra frente, Tudo né? nasce com escala, né? Escalas absurdas, assim. Eu vi uns hospitais, as escolas, e você fica, gente, eu acho que eu nunca vi um prédio tão grande assim na minha vida. É impressionante. Nina, o que você viu de tendências de comportamento, de uso de tecnologia, uso dos meios digitais, que você acha que virá de lá para cá ou a gente vai pegar tração adiante aqui no Brasil? Aham. Então, eu vejo eles utilizando muito robô. Robô pra coisas que às vezes a gente nem pensa. Então, coisas que às vezes são básicas lá. Todos os hotéis que eu passei tinham um robô na entrada pra entregar delivery nos quartos. Aí você fica, gente, mas precisa? Mas eu acho que eu vi muitos deliveries chegando, muitas pessoas pedem. E aí, basicamente, o recepcionista bota o número do quarto, bota as sacolas que tem algumas gavetas e ele não perde tempo subindo andar por andar para entregar. O robô ele é integrado com o elevador, então ele pressiona o botão através de uma integração, vai em todos os andares, faz todas as entregas e volta. E tem espacinhos para cada entrega, então. Exatamente. Como se fossem, É impressionante, você entra no elevador, o robozinho entra junto e aí ele sai. Até um que eu peguei, ele tinha, no hotel, ele tinha uma roupinha de mordomo. O adesivo era tipo assim, uma gravatinha borboleta, uma roupinha. Eu falei, gente, que loucura. E hotéis, assim, às vezes simples. Robô, eu vi entrega por drone, mas eu acabei não pedindo. Acho que eles são muito focados também em comodidades. Eu tava no trem-bala, você consegue selecionar a estação que você entra, a estação que você sai. E aí, em alguma das paradas, entra uma pessoa e entrega a comida que você pediu. Então, você fica lá parado, você pede a sua comida e quando para numa estação, vem entregar as coisas que você pediu. Então, são coisas, assim, bem curiosas que eu curti bastante. Nossa, e porque, assim, pelo menos aqui no Brasil, o que a gente tá acostumado é o robô aspirador, né? Talvez, além disso, já é uma baita inovação, né? E early adopter aqui no nosso país, Sim. né? Não, é impressionante. E além de... E na rua também? Então, na rua eu não cheguei a ver tanto, mas é que eu também não fui na cidade que eles consideram as mais tecnológicas, onde é a sede do Alibaba e tal. Se eu não me engano, também tem a parte ali de Shenzhen. Sim, no Então, sul, assim, né? Perto de Hong Kong. Exatamente. Então, acho que essas áreas que você vê muito mais esses drones, muito mais carros autônomos, mas eu vi, por exemplo, caminhões autônomos fazendo delivery de pacotes. Então, tem coisas assim... E, por exemplo, a rua que eu fui lá em Nantong, tem a rua dos carros e tem a rua das motos elétricas. Eu nunca vi um lugar com tanta moto elétrica. Assim, as pessoas se movimentam demais, muito mais do que carro. E é muito barato. E você pode alugar. Então, eu aluguei moto elétrica, eu andei 30 minutos, deu 1 yuan. Isso é menos de R$1. Pra andar meia hora de moto elétrica. Então, assim, e eles focam muito nessa parte de carros elétricos. Eu prestei atenção e eu falei, nossa, tem carros com placa azul e com placa verde. E eu fui procurar, os com placa verde são os carros elétricos. E aí é muito mais fácil de você conseguir comprar o carro, de você pagar por essa placa, tem vários incentivos. Para você ter um carro a combustão, tem um número limitado de pessoas que conseguem ter, você paga muito mais para poder ter. Então é muito curioso, assim, as coisas que eles vão fazendo para direcionar as pessoas para essa parte de eletrificação. E as cidades são, digamos assim, silenciosas, porque não tem quase barulho de carro a combustão, mas tem muito, as pessoas buzinam muito. É muito curioso. É Os igual na chineses Índia. buzinam. Na Índia também é assim, eu fui pra Índia Muito já. curioso. Não tem som de motor, mas tem muito som de buzina. Curioso. É engraçado que esses incentivos, né, até do governo do ponto de vista tributário e tal, para adoção de carro elétrico, faz com que a mudança da frota seja mais rápido, mas eu vejo que carro elétrico ele vai se aproximando cada vez mais a ser um device de tech do que um carro em si, não é? Né, com atualização de software e tudo mais, né? Não, foi o que eu mais vi, são as pessoas se expressando demais através dos seus carros. Carros tecnológicos, carros muito coloridos. Então aqui a gente fica, acho que muito no preto, no branco, no cinza. Eu tirei foto, eu falei, eu nunca vi tanto carro roxo e rosa na minha vida, que são as cores que eu gosto. Demais, assim, Tesla rosa. Eu falei, gente, eu nunca vi um Tesla rosa na minha vida, eu vi vários. Então, acho que o pessoal gosta muito de se expressar ali através das cores. Muitos modelos de carro que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, até, por exemplo, BYD, que eu vou chutar aqui, às vezes aqui no Brasil tem uns 10 modelos. Lá tem mais de 30. Então, é muito curioso a quantidade de dispositivos ou de carros ou de coisas que eles estão construindo por lá que não chega até a gente. E a gente não tem noção do quanto esse mercado é extremamente gigante. É quase uma possibilidade de personalização
né, do teu consumo de veículo, né? Aham. Porque aqui a gente tem limitação de modelo até por escala, hábitos de consumo, mas lá, de novo, é diferente na relação, né? Eu até andando, eu até postei um Reels de um carro roxo da Huawei. Gente, era na loja do shopping. Um dos modelos principais, uma das cores era o roxo. Não é o que você tem que encomendar. Era uma das cores padrão. Falei, gente, que interessante. Já compra e leva. Já compra e leva. Eu também fiquei prestando muita atenção Você quase trouxe pro Brasil. Ah, queria. Falei, eu vou importar aqui. Os aplicativos, né? Então, eles têm os aplicativos próprios. Então, foi isso, eu tive que baixar. Mas tem, sei lá, eles não usam o Instagram. É um outro nome de aplicativo. Eles não usam o TikTok, que a gente conhece também, é um outro nome lá em chinês. E o Uber deles, que é o Didi, que o Didi, inclusive, acho que comprou 99, mas a interface é completamente diferente. E eu achei, assim, incrível. Vai mudando a forma com que o mapa de acordo com... Se você tá se aproximando de um cruzamento, aparece 3D, aparece um zoom, o mapa se divide. Eu falei, gente, a gente precisa de interfaces assim no Brasil. Às vezes a gente se perde qual é a entrada, o mapa vai mudando ao longo do trajeto. Eu ficava só olhando assim, que legal. o app do motorista. Eu falei, nossa, a gente tem muito a aprender. Eu tenho a vontade de fazer uma imersão em todas essas interfaces que eles têm lá, que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, eles nem têm contato com as interfaces ocidentais. E acho que a gente fica muitas vezes preso no mesmo, e lá eles estão pensando em coisas completamente diferentes e que a gente poderia adotar, sabe? E aí, eu queria fazer uma ponte com a tua grande especialidade, né, que é de design de experiência, UX design e tudo mais. Com tudo que você viu na China, né, você começou falando dos super apps, né, que você teve que se acostumar com aquela interface congestionada. E agora você falou um pouco dessas novos tipos de interfaces com soluções que no Ocidente não se vê, né? O que você vê hoje, né, sobre o momento da disciplina, né, de UX design, com os devices ficando cada vez mais tecnológicos, empoderados por IA? Qual o momento da disciplina? Então, eu vejo algo muito desafiador da gente conseguir equilibrar de como que a gente quer utilizar a IA para entregar a melhor experiência possível, mas se a gente for trabalhar com, muitas vezes, IA generativas, a gente não tem tanto controle de qual vai ser esse output. Só que a gente trabalhar com essas incertezas é muito perigoso também, né? De que se a gente não tem noção do que vai sair de resultado para aquele usuário, será que a gente quer fazer isso mesmo? Então, tem todos esses conceitos dessas IAs generativas que se moldam de acordo com o usuário, então precisa de uma quantidade massiva de dados, de como que o Léo utiliza o aplicativo dele da Latam, por exemplo. E às vezes toda essa experiência pode ser 100% otimizada para ele, mas se eu não tenho controle do que vai aparecer para ele, então tem muitos estudos acontecendo sobre para qual caminho estaremos indo. A gente vai ter um design system fixo e que a partir desse design system a IA generativa gera essas interfaces ou não, a gente vai manter, e todas as questões regulatórias em relação ao acesso a esses dados. E como que a gente também, quem não dá permissão de acesso, como que a gente entrega uma experiência boa também, porque a gente também não pode ficar só pensando no melhor dos mundos, o melhor dos cenários. Se ninguém der acesso, se ninguém permitir os cookies como ali do site. Como melhora o default da interface, por exemplo. Exatamente, a gente tem que pensar em mais coisas. E também cada vez mais dispositivos surgindo, que nem o celular Threefold, 3 dobras. Quando eu postei lá, que eu vi, o pessoal falou, o dev que lute. Como o desenvolvedor vai fazer um site que se adapta a todos esses tamanhos de interface? Num primeiro momento, só vai esticar o que tem, né? Para 3 telas, né? Assim. Então, eu tô vendo todo mundo nesse equilíbrio ali de o quanto a gente usa, o quanto ajuda a gente, o quanto a gente tem que pensar em todas as possibilidades, o que a gente tem de acesso, quais são as IAs que são permitidas aqui dentro da empresa, que nem a gente viu essa semana o DeepSeek, a Alemanha exigiu, né, de que o DeepSeek fosse apagado da App Store do Google Play, por conta de viram que estão utilizando dados e mandando para a China, enfim. Então, tem muitos vai e vens ali no meio, mas eu acho que o principal da nossa profissão continua o mesmo, entregar a melhor experiência possível. Eu sempre enxergo a nossa disciplina como data-driven,
Design de experiência do usuário é orientado a dados, seja dados quantitativos ou qualitativos. A gente está sempre utilizando ali da nossa intuição, mas sempre se baseando em dados. E como que a gente utiliza isso da melhor forma possível. E a gente vai se moldando. Então, até na conferência do Figma foi falado muito sobre isso. E eu tenho palestra para assistir até hoje, então acho que o grande problema desses grandes eventos é o FOMO, o Fear of Missing Out, porque eu não vejo mais nenhum evento que tem algo linear em relação às palestras, sempre tem várias acontecendo ao mesmo tempo. São várias trilhas, né? E a maioria eles disponibilizam depois no YouTube, então indicar para o pessoal, entra no canal no YouTube do Figma, tem todas as palestras, entra no canal do Google, você vai ver todas as palestras ali do Google I.O. Então, conhecimento é o que não falta. SXSW, que eu não fui, mas eu comecei a assistir ali as palestras. Então, da gente começar ali a moldar o nosso conhecimento a partir do que o pessoal está vivendo em outras empresas, outras realidades, outros contextos. Então, vejo o pessoal muito dividido. Eu mesma tenho um pouco de dificuldade de entender o que vai ser o futuro da nossa disciplina, sabe? No momento, quais são as principais tendências que você sendo testadas e aplicadas, né? Tipo as interfaces generativas, o design mutável. Então, o que você vê como tendências e que exemplos de boas práticas e empresas ou apps, ou enfim, devices que estão aplicando de forma bem sucedida? Sim. Então, o que eu tenho visto de tendência, mas o mais básico é isso de como integrar IA da melhor forma possível nesses produtos. E aí a gente esbarra em todas essas questões legais de dados, em todas as questões de como que a gente entrega uma experiência boa para quem não dá todos esses acessos. Então, eu vejo todo mundo esbarrando no que a gente considera ainda o mais básico. Essas empresas que são muito grandes. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, isso empodera muito quem tem uma ideia e, às vezes, não precisa saber de código, não precisa saber de design e consegue utilizar ferramentas no-code ou low-code para tirar os seus projetos do papel. Então, acho que essa galera tá deslanchando muito mais do que os produtos mais estabelecidos, digamos assim. E eu acho que, realmente, assim, de tendência, é algo que a gente ouve há muito tempo, mais hiperpersonalização e a generativa para gerar interface é algo que tá todo mundo se esbarrando muito, porque muita coisa dá errado. Então, se você... Porque aí tem até IA generativa para interface, os dois caminhos. Foi o que eu falei de, às vezes, gerar de acordo a partir de um design system e uma interface diferente para cada pessoa, ou dentro do seu produto. Os testes que eu vi de produtos reais, a pessoa falou, atrapalha mais do que ajuda. Porque você já tem um produto mais consolidado, então não tá funcionando super bem. Acho que é muito mais você tirar um produto ali do zero. Então, acho que é muito mais de empoderar a galera que é mais empreendedor, quer tirar o seu projeto do papel, não consegue, tipo, ter um time e ter IA como a sua parceira permite que você consiga chegar mais longe. Até acho que inovação em interface vai estar muito ligado a novos formatos, né? Novos form factors de devices, né? Que daí vai possibilitar essas novas inovações acontecerem, né? Como, por exemplo, óculos e outros, né? Pra mim, assim, devices que vão vingar nos próximos anos são os óculos inteligentes e os anéis. Eu até tava na minha lista de coisas a comprar na China algum anel inteligente, mas eu não consegui experimentar pra entender tamanho. Tipo Oura Ring. Eu tenho muita vontade de testar. Eu acho que tem todo o caminho certo ali pra vingar. Mas eu ainda não consegui testar. Eu tava vendo, eu tô nessa pesquisa, né? Porque eu não uso o Apple Watch, porque eu não quero ter mais um dispositivo com notificação e tela vestindo. Eu tenho momentos que eu prefiro não estar próximo à tela para conseguir focar e trabalhar, né? Mas eu tava vendo um comparativo de Whoop com Oura Ring, né? Para entender qual device se adaptaria melhor para as minhas necessidades, né? E é muito legal ver, por exemplo, um device sem tela e como como a experiência do aplicativo se torna o principal ponto de aderência quando você compara um Apple Watch, por exemplo, com uma pulseira, né? Sim. E o Oura Ring, idem, né? Mas eu acho que esses devices de saúde, eles estão indo por um caminho também de captura e mostrar a interface de uma forma
quase lúdica, né, em relação à saúde, que é muito interessante, né? Tem todo esse caminho também de the best interfaces, no interface. Isso. Então eu tenho o Plaud, que é aquele Eu gravador uso, de inteligência artificial. Eu tenho que é de carteira, que tem me auxiliado demais, assim, em palestra, em evento. Que, pô, depois como é que eu faço um resumo? Eu não preciso ficar anotando as coisas. Sim. E eu acho incrível ele não ter tela, o que ele tem depois da interface do app. Algo que me gerou curiosidade esses dias também é que o Johnny Ive, né, o designer responsável pelo iPhone, né, se juntou com Sam Altman lá do ChatGPT, e que eles soltaram essa semana que o que eles estão construindo no I.O. Products não é um wearable. Falou que não é. Aí eu fiquei, gente, mas o que eles estão construindo então? Porque eu tinha certeza que era um wearable. Tá um mistério, primeiro, né? O anúncio da parceria. Aí, né? E aí você falou Johnny Ive, você pensa em interface. E algum dispositivo novo, disruptivo. Aí eu tô, tipo, super curiosa, assim, o que tá pra ouvir. A galera que nem eu, animado com esse tipo de coisa, tá tipo, gente, mas o que eles estão construindo? É pior que eu não sei, porque na minha cabeça seria um wearable. Que nem eu esqueci o nome, do que eles tentaram fazer também do colar e tal, que não vingou, mas, enfim, tô muito curiosa do que eles estão pensando, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que o pessoal está voltando atrás. As notícias que eu tô para produzir um vídeo é de que os carros estão voltando a colocar, né, botões físicos, em vez de transformar tudo em tela, porque em momentos ali de relacionados à segurança, é muito melhor você conseguir girar ali um botão do que um touch. É muito mais fácil de deslizar, etc. Então é engraçado que tem coisas que a gente avança, aí a gente vê que não faz tanto sentido, volta. Até em relação à interface, eu tava andando de carro com meu primo esses dias, aqui muito frio em São Paulo, e ele falou: por que tiraram daqui da tela a temperatura do motor? Ele falou, eu queria saber se tá na temperatura certa. Alguém achou que fazia sentido, tirou, a tela é toda digital, não tem nem como saber. Ele falou, pô, quem tirou isso daqui pra mim é tão importante. Então tem coisas que a gente acha que tá avançando e aí depois a gente vê que faz sentido, regride, volta. Até de carro elétrico, Foi ano passado, eu tava na Califórnia, poucas pessoas sabem, mas eu sofri um acidente de carro de Tesla. Nossa. Mas tudo certo, deu tudo certo. Só que aí o carro é todo elétrico. Como não virou uma notícia? Óbvio que não, né? As portas são elétricas, a porta não abre. Porque o carro... desligou. Como é que você sai? Que a porta é só elétrica. Tinha um jeito de você fazer lá e dar uma forçada manual. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, tudo ser elétrico, tudo ser digital, não necessariamente é a melhor coisa. Aconteceu uma colisão. Foi uma colisão. Nada não, ficamos bem, ficou tudo certo. Mas é isso, aí o carro... E o carro travou. Travou, pifou. A gente falou, como é que a gente sai de dentro desse carro que ele é todo elétrico? Caramba. Tem um jeito isso, de tipo, você forçar, só que aí depois que você abre a porta dessa forma manual, pelo que eu me lembro que falaram, a porta, tipo, depois da PT, entendeu? Então, enfim, eu fiquei depois, tipo, pensativa. Falei, que doideira, será que faz sentido a gente digitalizar tudo mesmo? Ô, Nina, sobre o futuro da profissão, né, em UX Design e mesmo em design como um todo, numa era cada vez mais acelerada por IA generativa, como é que você vê o futuro da profissão, principalmente para quem está entrando agora ou está estudando, né? Como que você vê, porque existe muito essa discussão, principalmente no mundo de tecnologia, que o programador júnior já é substituído por IA generativa. Como que você vê na sua profissão? Então, tem 2 pontos que eu acho importante falar. Tem a Julie Zhu, que ela foi VP de Design na Meta, e ela falou, acho que ano passado, de que você não está atrasado para trabalhar na área de experiência do usuário, você está adiantado para a nova era de interação humano-computador. E eu acredito muito nisso, sim, de que as áreas voltadas à tecnologia no geral, todas elas vão avançar, vão ser modificadas, vão evoluir, mas se cada vez a gente tem mais produtos digitais, nós precisamos de mais designers de experiência do usuário para pensar nessas experiências, né? Sejam elas com interface, sem interface, vai ser um chatbot, vai ser uma interface conversacional, enfim, o que for, a gente precisa cada vez pensar mais em experiência e em usabilidade. Mas eu tenho visto muitos estudos nesse sentido de que as IAs, elas estão muitas vezes suprindo a necessidade de um profissional júnior. E aí é complicado, tanto de programação, tanto de design, de ver se precisa fazer um roteiro de pesquisa para um teste de usabilidade. Você pode pedir para uma IA fazer. Só que você ter o conhecimento para refinar, que a gente estava comentando, né? A primeira versão que ela te entrega,
nunca vai ser boa o suficiente ali, você tem que trabalhar em cima dela. Então, como que você evolui esse senso crítico, como que você trabalha esses profissionais que eles vão ser essenciais no futuro, porque eles têm que passar por essas etapas. Então, acho que é um grande desafio no mercado e eu não sei a resposta, mas eu tenho visto muito isso de, caramba, se a IA se equipara aos profissionais júniors, cadê o espaço para eles no mercado, para eles crescerem e evoluírem, sabe? Eu acho que demanda um pensamento muito humano de a gente precisa colocar essas pessoas para dentro, a gente precisa formar elas, né? Até saiu esses estudos do MIT de quem utiliza muito IA tá perdendo totalmente o senso crítico. Então, eu acho que é uma balança ali, muito difícil que a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que existe pelo menos no curto prazo, porque é muito difícil, né, a gente pensar. Quando a gente pensa a longo prazo da evolução de IA, a gente pensa em muitas ficções, né, de possibilidades, né? Mas quando a gente pensa no curto prazo, e mesmo assim já é difícil, a gente enxerga assim, puxa, é fato que o profissional pleno ou sênior, com repertório, senso crítico muito bom e trabalhando duplando com IA, esse profissional, os melhores, vão ser os mais bem colocados no mercado. Né? E os entrantes é o desafio de como que você cria a condição para a pessoa ser empregável, né? Sim. Então acho que esse é um pouco do curto prazo, agora o longo prazo já fica muito, muito, muito difícil mesmo. Né? Até o CEO do GitHub falou essa semana de que a programação manual não vai ser dispensável e que vai continuar relevante. Eu acredito muito nisso, mas essa barreira ali da galera que tá começando, eu acho que é sofrido, assim. Ao mesmo tempo que você tem acesso a muita informação para você poder estudar, muitas vezes de forma autodidata, de você utilizar a IA para te ajudar a corrigir seus exercícios e você aprender mais, o mercado muitas vezes consegue suprir aquela necessidade com uma IA e não precisa de profissional júnior. Então, é muito complicado, assim. Acho que o mercado tá sofrendo entender como se adaptar a isso. Você acha que uma parte porque a gente vive uma mudança geracional de entendimento de UX design e de interface. O que eu quero dizer com isso? Existe uma corrente que acha que, por exemplo, em muitos softwares com interfaces, né, para uso corporativo ou para consumer e tal, vai ser substituído por modelos de conversacionais, né, multimodais, seja você pedir qualquer coisa por texto, por voz e tudo mais, e isso pode substituir diversas interfaces. Você acha que isso vai acontecer? Olha, eu acredito que o conversacional ele não é resposta para tudo. Eu acho que até a forma com que a gente utiliza hoje os ChatGPTs, Perplexity da vida, eu me questiono, será que o conversacional é a melhor forma da gente interagir? Eu acho que é só a primeira forma que criaram, assim, mas eu acho que não é a resolução para tudo, porque às vezes demanda muito da gente. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Não necessariamente a gente entra no iFood e sabe o que a gente vai comer. A gente quer ficar scrollando, vendo as opções de restaurante. Às vezes pode ter opção também ali conversacional de encontre a pizza mais perto de mim de calabresa com nota acima de 4,5. Quando Beleza. você já sabe o que você quer, já sabe. o seu prompt, vamos dizer assim. Exatamente, o prompt você tem que saber o que você quer. E muitas vezes a gente não sabe, a gente quer navegar, a gente quer testar, tipo, até o YouTube tá adicionando parte de IA ali nos resultados de busca. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Então, acho que é um complemento, mas acho que não é a resolução ali pra tudo. Eu acho que vão surgir novas formas da gente interagir ali com o IA, sabe? O que você acha que são essas habilidades humanas do futuro do trabalho que são fundamentais, insubstituíveis? Olha, eu acho que é o que você falou, são as habilidades 100% humanas, de empatia, de comunicação, de você trabalhar em grupo, de você entender quais são as necessidades ali das pessoas. Acho que isso nenhuma IA vai conseguir substituir, sabe? É o que a gente consegue mais potencializar através da IA. Mas a gente não se interessa e acho que fica tudo muito mais do mesmo quando é tudo feito por IA. Um exemplo que eu tinha visto é, gente, meu Deus, um robô conseguiu vencer um humano no xadrez. Ninguém quer ver duas máquinas lutando xadrez. A gente continua assistindo dois humanos disputando xadrez, porque tudo feito por máquina também não tem ali o tempero, não tem ali o molho. A emoção, tipo, beleza, a IA pode te ajudar a criar uma campanha de marketing. Mas, gente, a gente precisa dali do toque humano, do trazer algo de diferente, porque senão literalmente vira tudo mais do mesmo. Eu acho que já começou e vai só aumentar essa onda de conteúdos gerados por inteligência artificial e vai ficar todo mundo saturado. E o quanto mais você adicionar
quem você é, a sua autenticidade, acho que a gente pensando ali muito como creator, né, de as pessoas se conectam comigo por quem eu sou, o que eu trago ali de diferente. Então, acho que na era da IA, o que eu tô mais fazendo é investir em personal branding, entender mais sobre os meus pontos fortes do que necessariamente ficar só estudando sobre IA. Como que eu me fortaleço como uma humana, sabe? Sim. Então parece que eu tô indo contra a maré, mas acho que é isso que vai me diferenciar, sabe? Eu acho que eu concordo e eu acho que o lugar mais seguro uma das formas mais seguras de profissões do futuro são conteúdos autorais que você consegue se conectar com uma comunidade. Sim. Porque daí você tem um grau de defensabilidade do seu território, né? É, porque quanto mais máquinas e IAs você tem, mais você quer se conectar com o diferente. Você quer conexão humana, você quer encontrar o seu grupo, o seu nicho, a sua comunidade. Então, acho que é isso. A gente vai sendo atropelado por um monte de coisa e a gente se reconecta com a nossa essência humana de grupos, de estar reunidos, sabe? Eu acho que é cada vez menos sobre a parte técnica, porque isso... as tecnologias substituem cada vez mais, e mais sobre o lado humano e o lado autoral. Sim. Né? Daí, faça uma ponte, né, com o seu lado creator, né? Como que você hoje, né, organiza a sua rotina, né, como creator, como palestrante e tudo mais, dentro dessas escolhas que você fez? Então, acho que até a rotina de um criador de conteúdo é muitas vezes muito solitária. Então, assim, o que eu abro todos os dias é um Perplexity da vida para me ajudar a pensar em roteiros, em novas ideias, a refinar possibilidades de temas que eu gostaria de explorar. E eu acho que tem todo esse processo de autoconhecimento que eu citei, que para mim é super importante como creator, tem muitas opções, tem muitos eventos me chamando, o que faz sentido pra mim, né? O que vai me fazer evoluir como pessoa, como profissional, vai abrir mais portas no sentido de pra onde eu quero ir, né? Porque tem muitas coisas acontecendo, eu posso abraçar todas elas, mas aí eu vou estar emanando energia pra muitos lados e eu tenho que focar ali. Eu sempre lembro do desenho do essencialismo, né? Que tipo, é o círculozinho, você tem que botar a sua energia no que faz mais sentido pra você. Então, acho que pra mim, tem sido entender diariamente com que marcas que eu gostaria de trabalhar, como que eu quero ser lembrada, o que faz sentido em relação a onde eu quero crescer como profissional também. Então, até, tipo, eu dei uma parada de ir em tantos eventos que eu falei, gente, eu preciso finalizar a minha pós-graduação, porque senão eu sinto que eu tô me doando o tempo inteiro e eu não tenho tempo pra eu mesma estudar. Então, pessoal, você já estudou a coisa tal? Você já fez um agente de IA? Você já estudou sobre MCP? Eu fiquei, gente, eu não consegui sentar pra eu estudar ali também. Então, acho que rola essa cobrança ali muito grande, mas sentar, respirar fundo, ver o que faz sentido, tentar delegar o máximo de coisas que eu consigo, ter ali parceiros estratégicos pra me ajudarem, pra eu focar na parte que é mais criativa, ou de estudo, essa parte mais autoral, né? Que nem eu comentei com você, a minha newsletter eu poderia automatizar, eu poderia botar o IA pra fazer uma curadoria de notícias, mas acho que o grande diferencial do meu conteúdo é ter a minha mão naquilo que eu faço. O pessoal olhar e falar, isso daqui é muito a cara da Nina. É a Nina que tá fazendo. E é por isso que eu assino. Porque newsletters de notícias de tecnologia geradas por IA, dezenas e centenas que tem. Então, qual é o diferencial da minha, sabe? O que hoje, qual o papel de cada formato e plataforma dentro do seu ecossistema de conteúdo? Sim, hoje em dia eu comecei muito pelo Instagram, então são os conteúdos curtos, que eu digo que é muito a faísca, né, para permitir as pessoas a terem esse contato com a tecnologia, se interessarem sobre o tema, etc. Aí eu senti muita necessidade de criar newsletter, de que eu sempre tô vendo muito as novidades. Eu sou muito, tipo, aficionada por, tipo, o que tá sendo lançado, o que tá acontecendo. E aí eu botar isso muitas vezes nos stories do Instagram, que era o que eu fazia, não fazia muito sentido. Aí se a gente coloca muito link, o alcance ficou horrível. Eu falei, pô, então eu vou consolidar numa newsletter tudo que eu vi de interessante essa semana. E aí funcionou super. Mas ao mesmo tempo eu quero... Substack. Eu amo Substack. Pra mim é uma plataforma maravilhosa. Eu amo. E o YouTube tá sendo, que eu comecei uns meses atrás de conseguir postar vídeo semanal, uma forma de as pessoas ainda me enxergarem como um grande nome na área de experiência do usuário, né? De tipo, mas ela não tá trabalhando mais diretamente CLT numa empresa como UX designer, ela não tem conhecimento sobre a área, eu não quero isso, eu quero que ainda as pessoas me enxerguem como alguém relevante na área. Então, eu trago conteúdo mais denso, técnico, sobre a área de experiência no usuário no YouTube, porque eu tentar trazer isso no Instagram não cola.
tentar resumir em 1 minuto não dá certo. Então é muito mais, tipo, Instagram, curiosidade, ser essa faísca, newsletter como, tipo, curadoria e o YouTube como conteúdo mais denso sobre a área de experiência do usuário. Quem são as referências, ou se é que existe, né? Principalmente lá fora, que você estuda muito, que tá fazendo esse trabalho nesse universo, como você tá fazendo, que você admira? Então, eu amo a Cleo Abrams. Então a gente já falou sobre isso. Ela, pra mim, é tipo goals, assim, porque eu acho que ela transita muito bem no trazer a tecnologia, coisas completamente disruptivas e uma linguagem. Com uma linguagem, assim, que eu acho maravilhosa, com um visual, assim, muito maneiro, e ela transmite muita credibilidade e relevância em conteúdos extremamente, que são leves e são muito densos. Exato. Então, pra mim, eu acho ela maravilhosa, assim, pra mim o meu objetivo é chegar nesse nível de conteúdo dela. E você vê que ela foca 100% em YouTube, o Instagram ela basicamente não usa, e às vezes a gente fica querendo abraçar o mundo, sendo que você vê como ela foca em uma coisa só, né? É interessante. De ser, mas assim, né, o foco dela é ser, literalmente pra mim, ela é a melhor na proposta que ela tem. Sim, exatamente. Ninguém chega perto, na minha opinião. Também, eu concordo. Pra mim, ela é minha super referência. Assim. Porque quando você vê, por exemplo, uma Justine, né, que a gente tava até brincando, ela é muito mais uma reviewer, né, que concorre, sei lá, com o Marcus Brownlee da vida, o MKBHD e tal, do que uma Cleo Abrams, que é mais uma documentarista, né, com um nível de produção, é quase... Assim, não é isso, mas é como se fosse uma categoria por si só. Assim como tem um Mr. Beast que tem uma categoria só dele, né, ela tem uma categoria que ninguém faz igual, né? Nossa, pra mim é um sonho. Porque eu não me vejo nesse perfil de reviewer de dispositivo. Eu acho legal, mas não... Eu sinto que não é o lugar que eu vou estar usando o melhor do meu potencial. E que tenha mais de defensabilidade de concorrência, eu acho. Não, com certeza. E eu acho que também é muito mais bulletproof de inteligência artificial. Também, mas aí é aquela coisa, você tem que... Ele é resultado de uma construção de um personal branding muito forte. Sim. Manter a profundidade do conteúdo e não ser uma coisa rasa só de notícia, né, de bullet points, né? Agora, quando eu olho para Cleo Abrams, é também saber que você vai ter, por exemplo, 1 ou 2 grandes conteúdos do mês. Senão não vai conseguir executar. Sim. Né? E ter marcas, é um desafio. E ter marcas que apoiem, porque é caro fazer dessa forma. Nossa, com certeza. Eu vejo os conteúdos dela, gente, eu não sei nem dizer vários milhares de dólares foi, às vezes, gravar esse conteúdo, sabe? Então, eu falo, é um conteúdo mais pra frente. No momento, o que eu consigo fazer funciona super pra mim, mas quando eu boto, tipo, uma North Star, é conseguir fazer isso, que eu sigo ela desde a época da Vox. Sim. E eu sempre fui apaixonado pelos conteúdos da Vox. Inclusive, um dos meus temas de projeto da Apple surgiu de um vídeo da Vox, sobre biomimética. Eu lembro que o vídeo era, tipo, alguma coisa assim, tipo, o design é muito relacionado a você copiar a natureza. Esse era, tipo, o chamado. Aí tinha design e natureza. Eu caí no vídeo e falei, nossa, isso pode ser um super tema de projeto da Apple. Então, já era um canal que eu amava. Eu amo esse quê de curiosidade. Eu acho que a forma que ela linka com tecnologia, assim, um dia chegarei lá. Como que você vê, ainda falando sobre os seus formatos, você acha que para todos os formatos é o mesmo público? Não, são públicos distintos. Eu até esqueci de citar o LinkedIn. O LinkedIn, pra mim, também é super forte. Você tá como Top Voice, né? Eu tô como Top Voice lá no LinkedIn. Acho que já tô com mais de 50 mil pessoas que me seguem. Caramba, que então, legal. até a newsletter, inclusive, eu replico no Substack e no LinkedIn News. Porque o Substack eu divulgo muito mais no meu Instagram. Só que as pessoas que me seguem no LinkedIn não necessariamente querem me seguir no Instagram. Às vezes é só uma pessoa que quer usar o Instagram só pra ver coisa da família, de amigos, Sim. e ela entra no LinkedIn pra ver isso. Então, muita gente me conhece só pelo LinkedIn. Não sabe nem direito que eu tenho o meu Instagram. Então, eu sinto que são públicos muito diferentes ali. Também do YouTube. De demografia, inclusive. De demografia, inclusive. De, tipo, perfil. Então, já chegou muita palestra pra mim que veio do LinkedIn. Porque era, tipo, CEO, CTO de empresa. Que falou, pô, muito interessante o conteúdo dessa menina. Vamos trazer ela pro nosso evento aqui da empresa. Que, não necessariamente, não é uma pessoa que vai me seguir ali no Instagram. Que, às vezes, eu
eu trago um pílula de conteúdo, mostro um pouco mais do meu dia a dia, às vezes aquela pessoa não quer ver isso. Sim. E tá tudo certo, sabe? Que o Instagram constrói muito pelo personal brand, de mostrar rotina, dia a dia, humanizar a imagem, né? E as demais plataformas traz um conteúdo mais profundo, técnico e profissional, não é isso? Exatamente, pra mim é como funciona. E aí eu quero muito aproveitar esse alcance do YouTube pra alcançar novas pessoas, porque eu sinto que no Instagram também eu já bati meio que ali num teto de pessoas que eu consigo Entendo. alcançar, o quanto o algoritmo entrega, e eu acho a entrega do LinkedIn maravilhosa, e o YouTube tá me permitindo que mais pessoas cheguem também ali no meu Instagram. Eu até arrisco dizer que dependendo do tipo de tema e profundidade, se você vai para um caminho que o Abraham de conteúdo, o YouTube ele une os dois mundos, Sim. do Instagram e do LinkedIn. Aham, não, com certeza. Não, os dados de que as pessoas aqui no Brasil consumindo o YouTube, assim, é absurdo, todo mundo assiste na Smart TV. Exato. Então eu falei, não, e a gente produz pro Instagram, e aí você fica, nossa, nosso vídeo dura ali no máximo umas 48 horas, né? O meu Sim. sonho do YouTube é um vídeo daqui a 5 anos, ele ainda tá sendo acessado, sabe? Então a gente cansa, às vezes, da gente se dedicar tanto em algo que a vida útil é muito curta. Então, um dos episódios recentes foi com o Rafael Kiso, né? Sim. E é muito legal uma coisa que ele falou assim, Léo, hoje você viu quantos TikToks, Reels no Instagram? Eu falei, putz, acho que vários. Você lembra de algum? Eu falei, não. Essa é a resposta, Sim, né? Sobre o quão memorável é o conteúdo rápido de rede social, né? total. Ele entretém, você capta aquela mensagem naquele momento, mas parece que de alguma forma ele não fica gravado. Não fica, ele se dilui ali, né? Exato, né? Aham. E por isso que eu acho que o YouTube, né? Eu acho que vai ser esse grande território para você nos próximos tempos, né? Sim, você prender a atenção das pessoas por mais tempo, as pessoas se conectarem mais com você de uma forma ali diferente, as pessoas te reconhecerem ali como alguém, às vezes, renomado ali naquela área, que entende do que tá falando. Então, acho que o YouTube, pra mim, sinto que eu demorei a entrar, mas eu acho que vai ser muito bom, assim, para os próximos anos. Mas eu acho que pro mercado brasileiro você ainda é um oceano azul. Eu acho. Total. Demorou concordo. comparado com lá fora ou com o tempo de você como creator, né? Sim. Mas eu acho que entrar para fazer direito e ter essa paciência e ter esse craft da produção vai ser o diferencial para não ser o vídeo curto de review, enfim, né? Eu vi que você tava fazendo teste já há um tempo no YouTube, né? Mas acho que você tá ficando cada vez mais aprofundando, né? Não, com certeza. E é isso, a dificuldade de não ter uma grande equipe por detrás, então como que eu consigo fazer as coisas cada uma no seu tempo com o nível de qualidade que eu quero que tenha pra ter a minha cara e que eu tenha orgulho do que eu tô colocando ali no mundo, sabe? Tem que achar esse balanço, né? Do um balanço difícil. perfeccionismo, do lado autoral, mas saber que também que algumas coisas vai precisar de um time de muita confiança próximo, assim, né? Sim, super. Qual é o seu stack criativo, assim, de ferramentas hoje? Olha, Perplexity, Notion. Nossa, e você usa muito o Perplexity, Eu uso então, muito o né? Perplexity. Porque houve um momento que o Perplexity, do ponto de vista de você fazer pesquisa e ele trazer os resultados com as referências e tudo mais, né? Ele era muito disparado, mas as outras ferramentas, ChatGPT com Deep Research, são tão bons quantos, né? Então, eu até tenho o ChatGPT e o Perplexity, mas eu acho que quando a gente escolhe um e começa a trabalhar e ele começa a conhecer a gente, perfeito. então eu já teve várias vezes que eu falei, a partir de todo o conhecimento que você tem sobre mim, me ajuda com XYZ. Então, acho que quando a gente diversifica também, eu acho que dificulta ali pra gente. Perfeito. E aí eu super me entendi com a interface, testei o prompt várias vezes, às vezes, me ajudar com roteirização de conteúdo, mandei pra vários. Um tempo atrás, o que eu mais tinha gostado das respostas foi do Perplexity. Então, pra mim, como criadora, foi o que deu, assim, mais fit. Eu tô no processo de utilizar mais o Gemini agora, com acesso ao 2.5 e tal. Fui convidada pelo Google pra fazer parte do AI Community Brasil, então vou ter acesso a coisas novas relacionadas ao Gemini. Então, estou começando a testar um pouco mais, mas eu ter o Perplexity Pro, pra mim, tava sendo um grande, e tá sendo um grande aliado, assim. Então, e eu uso o Notion pra documentar tudo em relação a posts, roteiros, coisas que eu mando para as marcas, todos os briefings, eu consolido tudo lá. Google Agenda e e-mail. E acho que é isso. O que funciona tudo pra mim. E pra edições e tudo mais. CapCut. Nossa, CapCut é o meu melhor amigo, assim. Eu Canva amo. também?
Nem uso. Hoje em dia eu não faço muito mais coisa, tipo, visual. Às vezes eu tenho que fazer capa de YouTube, eu faço no Figma. Já Boa. tenho tanto know-how ali do Sim. Figma. Inclusive, quando eu fazia posts de carrossel, eu fazia tudo no Figma. Porque o Canva, ele teve um evento recente mostrando as inovações, também tá ficando uma Sim, coisa não. absurda como plataforma, Eu né? admiro demais, Ele assim, o Canva, o império que eles estão construindo, assim. Eu acho que o império Adobe, tá ameaçado há muito tempo, né? Não, total. Acho que principalmente pelo nível de complexidade. Ferramentas Adobe são muito boas, mas eu acho profissional. que... Pro profissional, mas o início, até você engatar e conseguir fazer alguma coisa, A é uma barreira é muito barreira alta. muito grande. Cara, o Canva, você chega, em 5 segundos você já tem algo pronto, sabe? Eu acho que a barreira de entrada é muito pequena e acho que empodera as pessoas de uma forma muito boa. Sim. Nina, fechando esse arco aqui de Creator Economy, o trabalho como criadora, como que você tem lidado com pressão de produção de conteúdo, saúde mental como criadora, né? Múltiplas demandas e tudo mais? Olha, eu acho que é um dilema, assim, de todo creator. E eu acho que o que me ajuda muito é externalizar e conversar sobre isso, assim, com outros creators, com outras pessoas, com outros amigos meus que trabalham em indústrias diferentes. Eu trabalho CLT ou autônomo em áreas diferentes. Eu acho que todo mundo que, de alguma forma, lida com rede social, mesmo não sendo o trabalho principal, sofre com essa pressão super grande, assim, de preciso postar, tô atrasado, tá todo mundo melhor do que eu. E se a gente não para e presta atenção nisso, acho que a gente é atropelado por esse tipo de coisa, sabe? Então, é sempre dar esses passinhos pra trás e falar, cara, eu tenho que ser melhor do que o meu eu de ontem. E olhar pra, sei lá, conteúdos meus de 1 ano atrás e falar, nossa, eu realmente evoluí, eu aprendi, eu tô melhorando. Porque senão a gente se pega ali correndo ali que nem um hamsterzinho, Sim. e a gente acha que não tá saindo do lugar e a gente se perde e a gente cai muito pra esse lado do burnout, entendeu? Então eu tento sempre ter prazer nas coisas que eu tô fazendo, e se eu não tô tendo, eu paro e reflito o que eu preciso mudar, porque senão eu vou cair num buraco, sabe? Porque também não é um trabalho de um creator ou de um influenciador lifestyle, Aham. né, que pode postar o seu dia a dia, uma opinião e Sim. tudo mais, né? São conteúdos que dependem de uma atualização diária constante de repertório, Sim. né, para você conseguir analisar, dar opinião e tudo mais. Então não são conteúdos rasos, né? Não, pra mim é preocupante. Se eu pegar o meu celular, eu tenho até medo de entrar no app de tempo de uso. Quantidade de horas que eu fico no celular, no Instagram, quantidade de tendinite que eu sinto na mão, nos dedos, e eu tenho que, tipo, prestar atenção. Osteopata vira meu melhor amigo, às vezes ficar sentado muito tempo, cervical ficar travada. Então, coisas assim que a gente tem que prestar atenção à nossa saúde física e à nossa saúde mental também. Eu voltei a ir pra academia porque eu falei, gente, eu preciso interagir com pessoas, eu preciso conversar mais, senão eu fico o dia inteiro. E fora do universo tech, E né? fora do universo tech, eu quero Sim. conversar com pessoas de nada a ver, sabe? Sim. Tipo, eu não quero falar sobre tecnologia ali com ninguém, sabe? Então, acho que ter esses momentos, pra mim, é super importante, sabe? Terapia, essas coisas também com Não, autoconhecimento, tem né? que ter, senão a gente fica maluco. Pra mim, terapia é no dia de gravação, porque daí eu dou um legal. reset Aham. né, na terça-feira, 1h da tarde, e depois eu vou pra rotina creator, Sim. meio já com a bagagem que eu deixei pra Aham. trás, assim, da semana ou das preocupações, porque eu preciso estar quer dizer, eu preciso, né? Quanto mais num estado de mente presente e limpa, eu crio melhor. Não, com certeza. Pra mim, dar esse reset, pra mim é tipo, lendo livros. Eu amo ler livro. Eu acho que eu entro num vortex, assim. Uhum. Deixo meu celular longe e aproveito. Eu comprei agora na viagem vários Legos. E aí minha mãe falou, gente, mas você não fica cansada? Eu falo, eu esqueço. O tempo passa voando pra mim. Então a gente tem, acho que esses momentos, às vezes, de concentração, de fazer algo manual. Sim. Eu acho que ajuda muito a gente a ficar o dia inteiro ali no celular, no computador, vendo notícias sobre o mesmo tema e tem que entregar. E a gente consumindo conteúdo de outras pessoas, e isso faz a gente se cobrar muito mais. Então acho que ter esses momentos completamente offs faz toda a diferença. Isso mesmo. E aí, falando sobre toda essa questão de conteúdos, né, e dicas, né, o que você tem consumido? Porque eu às vezes vivo de fases, né? Aham. Eu tenho aqueles que eu gosto e sempre acompanho, e tem aqueles momentos que aquele creator tá fazendo uma coisa que eu quero me aprofundar. O que você tá consumindo ultimamente? Então, esse ano eu tô numa fase bem Adam Grant.
Uhum. Eu li vários livros dele, assim, Puxa em muito seguida. sobre reflexão, Super. propósito, Tô né? muito nesse momento. Eu amei ler o Potencial Oculto, o Pense de Novo, e ele tem um podcast dele com vários convidados, então me ajuda, assim, muito a refletir. Tô nesse momento que eu falei de fortalecer minha marca pessoal, entender quais são ali meus pontos fortes. Tô até fazendo um, tipo, digamos, um mini curso de mulheres voltado para esses pontos fortes e o que cada um é como potência, quais são os seus talentos, como que você potencializa. Então, olhando muito mais pra mim, assim. Uhum. Então, muito fã do Adam Grant. Eu li o Produtividade do Bem do Ali Abdaal, que eu acho que é meu youtuber favorito. Olha eu só. amo o Ali Abdaal, eu acho que ele traz também, assim, ele também é uma referência pra mim, mesmo sendo na área de tecnologia. Eu acho que a leveza e profundidade, eu acho que esse equilíbrio dele é algo que eu também miro, Ele assim, é bastante. médico, né? E ele é médico, e ele saiu total da medicina hoje em Sim. dia, ele... Mas você olha, né, pela forma leve que ele faz o conteúdo dele, você não falaria que ele é médico, né? Aham. A não ser quando você vê aquelas fotos, né, quando ele mostra o passado dele e tudo mais, né? E eu acho que um podcast, assim, mais técnico que eu gosto muito é o Lenny's Podcast. Não sei se você conhece. Não Ele é da conheço. área muito mais de Product Management. Só que ele traz uns nomes, assim, incríveis. E tem um podcast, ele também manda a newsletter meio que com um compilado Olha do só. episódio. Tipo, é muito interessante. Às vezes o pessoal cita, né, tipo, artigo, etc., vídeo. Aí ele compila também, tipo, todas as indicações na newsletter. Então é o Lenny's Podcast. Eu não consigo acompanhar tanto. Posso fazer Mas isso é na muito minha bom. newsletter, então, do meu podcast, Vou né? te mandar depois é muito legal, porque pra quem Porque não ele fica consegue um ouvir, companion, né, do episódio, né? ele manda meio que um resumo, quais são os blocos principais, as principais recomendações daquele convidado, e se você não conseguiu ouvir, você consegue entender o que rolou. E já pode ligar com o timestamp específico do Eu vídeo, acho que, porque inclusive, daí... eu acho que até tem. Porque uma das coisas que eu fiz de um tempo pra cá, de um bom tempo pra cá, é caprichar na decupagem dos capítulos do Legal. episódio. Uhum. Então, ao invés de pensar, e eu tenho que olhar isso com mais calma, né, nos cortes horizontais que não são shorts pro YouTube, quando eu coloco os capítulos, mas, de novo, eu faço a curadoria dos capítulos, porque é esse trecho que com Sim. esse título do capítulo que pode fazer diferença. Então, sei lá, tem 20 capítulos pelo menos por episódio. Quem já tá acostumado já vai direto pro trecho que quer ver. Legal. Né? Então, e se linkar isso com uma newsletter, como os capítulos e as dicas, pode ajudar muito, né? Com certeza. Então, acho que são esses dois, assim, que eu mais tenho acompanhado. Coisa de autoconhecimento, mas também tá ali na área de produto. Essa questão, né, que você falou do curso, ou do que você tá fazendo, né, de olhar essa questão das suas fortalezas, acho que tem muito com você tá afiando o machado para você ser assertiva e não ser levada pelo Sim. mercado, né, e ficar muito horizontal, né? Então é esse equilíbrio entre estou estudando IA, não estou no ritmo que eu gostaria, sinto que eu tô sempre atrasada, mas estou fortalecendo esse meu lado, assim, mais humano, entendendo quem eu sou, qual caminho que eu tô querendo trilhar, porque eu não quero ser apenas creator, quero ser enxergado também como uma empreendedora, o que eu vou investir nos Com uma próximos anos. autoridade, né? Com uma autoridade ali no assunto que eu tô trabalhando em cima, como que eu me mantenho relevante nos próximos 10, 20 anos, enfim. Eu acho que o creator cada vez mais como empreendedor é realmente pro futuro. A gente tem que diversificar ali pra fazer sentido pra gente. Eu viver só de publicidade não faz sentido, sabe? E para você, e a gente estava falando antes, até falando agora, né? Você está associado a marcas muito grandes, Nubank, Petrobras, né? E em castings, né, de influenciadores e que representam marcas de celebridades, inclusive, né? Então, é um desafio também você não ser levada pela popularidade. Porque senão você pode ir para um caminho oposto do que você deseja, né? Exatamente. Eu quero ser reconhecida pelo que eu entrego como potência, como pessoa. Então é muito legal também, eu fico prestando atenção quando chegam os briefings, assim, pra mim, das marcas novas que eu tô começando a trabalhar. Eles sempre trazem ali missão, valores, etc. Eu acho muito legal que muitas têm, assim, nas palavras-chave da empresa, inventividade. Já foram mais 3 com quem eu trabalhei que tinham inventividade. Eu falei, nossa, será que elas se relacionam comigo por conta disso? Que tem beleza, inovação, etc. Mas eu achei a palavra inventividade super interessante e tem chegado muitas com esse termo. Eu falei, acho que é por isso que elas querem se atrelar à minha marca. Então, será que vale eu adicionar isso no meu pool ali de palavras? Sim. Então, são coisas que às vezes passa despercebida, a pessoa só lendo o briefing, tipo, tá bom, aqui é a marca, eu fico, tá, quais são os valores da marca? Por
que ela quis se afiliar a mim de alguma forma? O que eu entrego de valor pra ela? Então, acho que ter esse cuidado faz a diferença também. E quanto mais você construir marca e essa profundidade de conteúdo que você tá cada vez mais refinando, mais você vai ser essa pessoa meio que única num território específico que vai ser lembrada pelas marcas quando querem fazer uma determinada associação a alguns atributos, né? Totalmente. Né? Nina, pra fechar aqui esse bloco de recomendações, indo para um outro lado, você é muito fã de cultura pop. Tá tendo tempo de acompanhar conteúdo, Olha, não filmes, séries, universo Star Wars? Nossa, eu tô totalmente atrasada em tudo, assim. Eu Viu tô Andor? assistindo... Não consegui terminar. É. Isso que eu falei, eu tô assistindo um pouco de anime. Então eu terminei agora Guilty Crown. Mas assim, eu tô... Ainda mais agora que eu viajei. Eu falei, gente, estou completamente out de tudo. Eu passei em frente ao cinema essa semana. Eu falei, quero assistir esse. Falei, Tem meu Fórmula Deus. 1, Tem Fórmula 1, tem Lilo e Stitch, tinha... Vai estrear Superman, depois Superman. Quarteto Fantástico. Eu falei, gente, eu preciso morar uma semana no cinema pra eu conseguir assistir. O do Fórmula 1 acho que é o que eu tô mais animada. Eu vi no domingo. Nossa, eu É interessante, quero legal. muito assistir. Mas tem que ser na maior tela possível. IMAX de preferência. Então eu tô assim, bem atrasada em tudo. Infelizmente. Nina, e o que vem pela frente? Hoje é o primeiro dia do segundo semestre, né? Primeiro de verdade. julho, né? Primeiro dia do H2 do ano. Quais são os planos do semestre? Olha, então, acho que é cada vez entregar conteúdos melhores para os meus parceiros. Eu tenho marcas, assim, que eu tenho sonho de trabalhar, mas que eu ainda guardo numa caixinha e que tá chegando muito mais perto. Acho que eu tô sendo reconhecida por marcas que eu não imaginaria antes, tipo uma Google da vida. A Google chegar até mim, pra mim, foi tipo um baque super grande, não imaginei. Eu acho que é investir um pouco mais no produto que eu sou sócia, que é o Playnest, né, que é pra empoderar ali nano creators, micro creators. E com parcerias? Com parcerias, é porque o Playnest, ele é tipo um braço da Play 9, que é a agência que cuida de toda a minha parte comercial, e somos ali vários sócios que são creators, e eu acho que o produto tem muito potencial, e eu acho que nem eu comentei, trazer esse lado creator e também o lado, digamos assim, produteira e de experiência do usuário. Acho que eu sinto que eu tenho essa vocação super forte de ajudar mais pessoas a viverem do digital. Eu acho que é tipo muito... O que faz o produto? Explica um pouco melhor. Claro! Então, o Playnest, ele é uma plataforma para esses pequenos influenciadores, pessoas que estão começando ali agora e querem produzir conteúdos melhores, no sentido de que a gente entrega muito material gratuito sobre o que é um Media Kit, como que você fecha a sua primeira publicidade, o que é importante você ter, enfim, a gente tem todo esse pool de conteúdos gratuitos e a gente também tem a parte de monetizar, então a gente se conecta com marcas, que às vezes é a grande dificuldade de um pequeno criador de conteúdo de se vincular a essas marcas. Então a gente lança campanhas, a gente fez recentemente o Ninho de Prêmios, então você podia produzir qualquer conteúdo, tipo, do seu nicho, você só utilizava a nossa hashtag do Ninho de Prêmios, e aí a gente premia 50 mil reais no total, criadores de vários nichos diferentes, em plataformas diferentes. Então, realmente, o nosso objetivo é que mais pessoas possam viver do digital. E aí, as marcas que querem se conectar, então, com esses creators que são... Isso. Principalmente nano e micros. Isso, nano e micros. Né? As marcas podem acessar esse pool através da pool. plataforma. Então a gente não tira dinheiro dos influenciadores, a gente tira dinheiro das marcas. Para as marcas anunciarem e criarem essas campanhas. São muitas campanhas relacionadas a engajamento e tal. E esses criadores participam e a gente tem várias métricas de permitir que essas pessoas ganhem o primeiro dinheiro delas no digital. E vocês fazem uma curadoria qualitativa para as marcas? A gente faz. A gente, tipo, faz todo esse processo para, tipo, ser o melhor para os dois mundos, e a gente está crescendo muito ali em relação a marcas parceiras e creators que estão entrando, então a gente está batendo ali os nossos KPIs de uma forma, assim, muito, muito, muito legal. E tem territórios específicos de tipos de creators, você diz? A gente tem creator de tudo, de tudo. A maioria acaba sendo muito, tipo, lifestyle, comédia, moda, porque a maioria das marcas são um pouco mais nesse sentido, mas a gente abraça pessoas de todos os nichos, e aí temos a nossa comunidade própria, enfim, então acho que tá todo mundo ali crescendo junto de uma forma super legal, e como tem a Play 9 grande ali por detrás, tem todo esse respaldo e todo esse know-how que a gente traz ali pra dentro, porque a Play 9 tem um pool específico ali de casting, eles conseguem atender, eu vou chutar um número, sei lá, 100 criadores de conteúdo.
grandes. E aí, como é que a gente faz pra abraçar essa outra fatia de mercado? Então, foi assim que nasceu o Playnest e tem sido muito legal essa E eu experiência. vejo em ecossistemas correlatos que quando você vai para esse universo de marketing, influência, creators economy em escala, né, para micro e nanos, plataforma é fundamental. Plataforma é fundamental. Senão você não consegue Não gerenciar. não faz sentido também, tipo, ter um comercial pra um creator de 5 mil. Exato. Então, tipo, coloca ele ali num pool, aí ele consegue ter acesso a todas essas informações, a marca consegue ter ser muito amplificada ali por Sim. diversos criadores pequenos. Acho que isso é muito o futuro, assim, da creator economy. É Então, quase uma programática de creators, né? Não, exatamente. A gente faz meio que um exército ali de creators e de marcas que as pessoas já são apaixonadas também. Então, a gente tá conseguindo isso, trazer pra dentro marcas que as pessoas, tipo, conhecem, às vezes, tipo, L'Oréal da vida. Então, pô, o sonho de uma pessoa, um creator pequenininho, conseguir fazer uma campanha com uma L'Oréal Que da legal. vida. Então, tem sido bem interessante. Muito legal, Nina. E aí eu fiz esse parênteses para perguntar, né, sobre o semestre. Você falou então sobre os projetos com as marcas, o lado empreendedora com o Playnest e mais algo pela frente? Olha, eu acho que cada vez mais palestras, assim. Pra mim, acho que é uma experiência super legal. Semana que vem vou até pra Brasília dar uma palestra. Como melhorar a usabilidade do Congresso, não? Dos apps do governo, não? Tô querendo, se quiserem me chamar, tô aceitando. Mas acho que conhecer e rodar o Brasil, e acho que isso me ajuda a tangibilizar o meu trabalho, porque até marquei agora uma também pra Maceió, e é muito legal conhecer pessoalmente o pessoal que me acompanha fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? Sim. Então, conversar com as pessoas, o pessoal falar, tipo, Nina, meu Deus, você divulgou uma bolsa de estudos 2 anos atrás, agora eu tô trabalhando na legal. área. Então, assim, até esse de Brasília, o pessoal que me chamou, tipo, eu entrei na call, 2 das meninas falaram assim, a gente tá trabalhando com experiência do usuário hoje, há alguns anos, por conta do seu perfil, porque eu mandei uma mensagem, você respondeu, você me indicou os conteúdos, eu consegui entrar na área e puxei a minha amiga. Então você Falei, já gente... Você já vê o resultado de anos, né? De anos. De inspiração e de resultados, né? E Sim. isso alimenta, né? Não, isso alimenta demais. Então, pra mim, acho que cada vez participar de mais eventos presenciais, pra mim, assim, é incrível. Acho que é o que me dá mais energia no final das contas. E depois se vira pra conseguir dar conta de tudo, né? Com tanta Exatamente, viagem eu que acontecendo. lute. É, você Eu que lute, né? depois, Nina, queria agradecer também, né, que eu deixei aqui, não falei quando a gente tá falando do capítulo China, do presentinho da China, o que é? Então, é um marca-página chinês, mas que eu achei lindíssimo. Para você que gosta também de ler livros, Sim, que bonito. é um marca-página. Muito legal. Quando você falou de livros, né, é Kindle ou livro físico? Então, é um dilema na minha vida, assim, porque eu amo livro físico. Eu amo ter, eu amo folhear, mas pra viagem... Deixar na estante, né? Deixar na estante, eu fico, aquele livro, eu vou ali, pego. Eu fico, aquela página tal, mas pra viagem eu levo o Kindle pra tudo quanto é canto. Sempre tá na minha bolsa o Kindle. Muito bom. Eu também sou similar. O dia a dia, o Kindle é prático, Sim. mas a peça física do livro, Sim. até como enfeite, né? Como Já decoração. teve vezes que eu li no Kindle e depois eu compro o físico, porque eu falei, gente, eu amei esse livro, eu preciso dele físico. Os melhores, né? Eles ficam na estante. E no Exato. cenário, né? E no cenário, que aí serve ali, eu falo, não, é pro meu trabalho. Muito bom. Nina, queria te agradecer de novo Nada, pela que presença. isso. Quarta rodada, né? Ó, quarta rodada. E a gente vou acompanhando, admiro muito seu trabalho, de Ai, verdade. Obrigada, é recíproco. E acho que esse refinamento, né, de você ter essa preocupação com você não perder a essência do que o teu público busca, né, para você não se horizontalizar demais, pensar na profundidade, acho que isso é um grande pilar da longevidade da sua carreira. Ai, perfeito. Agradeço demais. Eu amo as trocas, amo os feedbacks que você me dá. Me ajuda sempre a direcionar ali. Muito legal, Nina. Queria agradecer. Boa passagem por São Paulo. 2 dias Obrigada, intensos, 2 né? dias intensos. Agradecer a audiência que acompanha até aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.